olhe para você, né? Às vezes a gente fica muito esperando ser vista, a gente está muito no lugar, às vezes, de esperar que as pessoas, às vezes, nos vejam, reconheçam que a gente está cansada, reconheçam que a gente está sobrecarregada, mas a primeira pessoa que precisa reconhecer isso somos nós mesmos, né? A gente precisa parar e falar, olha, eu tô cansada, olha, eu tô sobrecarregada, né? E a gente precisa aprender, às vezes a gente não aprendeu a dizer isso, a comunicar isso para o outro. O meu trabalho é ajudar as pessoas a entenderem o que sentem, a entender como que elas podem falar, a melhor forma que elas podem falar, a melhor forma que elas podem se posicionar. E eu gosto muito desse lugar, de poder estar aqui sendo uma condutora, não sendo alguém superior a ninguém, mas uma condutora mesmo, né? Então, cuide-se, valide-se e se olhe, né? Eu acho que isso é importante. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Muita graça, paz e sabedoria a todos, sejam bem-vindos ao podcast. Mas hoje eu não estou sozinho, estou com uma pessoa incrível, espetacular, que tem conteúdo, que tem história, e vai ser demais a nossa conversa hoje aqui no nosso... Então eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a convidar a galera aí nos grupos do WhatsApp, pega esse link aí, compartilhar, e manda nos grupos do WhatsApp aí, no grupo da família, do futebol, da fofoca, o grupo do Big Brother, todos os grupos, manda aí, pessoal, chama a galera que hoje o bate-papo é muito importante, é um tema espetacular, falando sobre emoções, o quanto as emoções envolvem, quanto elas são importantes nas questões da nossa vida cotidiana, seja no trabalho, em casa, aonde for. Nós vamos aprender bastante com uma pessoa que tem conteúdo e história, beleza? Estamos aqui nessa noite com uma pessoa que, não sei se é alemão esse nome aqui, é um nome muito chique, rapaz. Lucimaro Atamanchuk Andrade, ela é psicanalista, consteladora familiar, terapeuta sistêmica relacional. Lu, muito boa noite, depois que eu assistir boa tarde, bom dia, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, boa noite, prazer estar aqui, que bom, fico muito feliz. É ucraniano, por isso que... É ucraniano? É ucraniano. Bastante gente tem dúvida se às vezes acha que é japonês, que acha que é alemão, mas é ucraniano. Mas você é descendente ucraniano? Sou descendente. Você veio antes da guerra ou depois da guerra? Não, bem depois da guerra, graças a Deus. O nome dela é um nome ucraniano, a Atamanchuk, né? Ela estava explicando, foi o seu avô que veio pra cá, né? Explica pra gente. É o meu avô. Ele veio, a minha bisavó estava grávida dele, certo, né? E eles vieram fugidos de lá por conta da fome, e eles vieram de navio para lá. Então, a história que a gente sabe é que eles vieram no porão lá do navio. Puxa, e a minha bisavó grávida do meu avô. E você comentou que a guerra que está tendo agora do Putin, né, para ter aquele território, isso machucou muito você, por quê? Até por conta da própria visão sistêmica, né, quando a gente vê isso e sabe que você está aqui tendo uma vida muito melhor do que a que eles tiveram, né, e ver aquelas separações na hora que as mulheres estavam partindo e os homens ficando, aquilo mexeu muito comigo, muito mesmo, porque foi assim basicamente que eles vieram, né? Eles vieram de lá e deixaram muitas pessoas, muitos homens ficaram para trás, muitos homens morreram, muitas mães separadas dos seus filhos, né? Então, quando começou esse processo, nossa, eu chorei muito, eu chorava muito. Tanto que eu falei, não dá pra eu ficar assistindo não, porque mexeu muito mesmo. E até hoje, né? Mexe, né? Quando eu vejo aquelas imagens. E a gente fez contato com uma pessoa lá com o mesmo sobrenome, né? Eu não sei que nível de parentesco que a gente tem, né? E ele inclusive estava escondido, separado da mulher, escondido nos bunkers lá, se protegendo, quando a gente conseguiu falar com ele. Então, isso aí você descobriu
É através de um trabalho que você faz, que é a constelação familiar, é isso, né? Isso. Como é que é isso? Explica pra gente mais ou menos. A constelação familiar, ela vai falar que tudo que a gente vive, ela está relacionada com os nossos antepassados. Então, crenças, medos, né? Então, por exemplo, pessoas que passaram fome, muitas vezes algumas questões, não todas, não é generalizando, mas, por exemplo, muitas pessoas que têm obesidade, muitas vezes elas estão tentando compensar. Então, hoje eu como aqui, embora eu não saiba nenhuma história, eu não tenha conhecimento nenhum, eu posso estar querendo compensar uma dor do meu bisavô, do meu tataravô, né? Então, a constelação, ela vai falar que a gente não está desconectado do sistema familiar. Eu posso hoje estar vivendo uma dor que não especificamente é de agora. Que não é sua. Que não é minha. Então, é importante a gente observar as histórias para a gente saber o que eu posso estar querendo compensar, né? Então, por exemplo, para uma pessoa de uma família que nunca estudou, uma pessoa que começa a estudar, que começa a se dar bem na vida, muitas vezes ela começa a se auto-sabotar. Por quê? Porque para ela existe internamente, inconscientemente, uma dor de que como ela pode prosperar se todo o sistema sofreu ou se sacrificou para que ela tivesse bem hoje. Então, ela se sabota para ficar igual, para se sentir pertencente, né? Então, a constelação, ela traz muito esse olhar do todo, né? De que você não é um indivíduo isolado, você é um indivíduo que faz parte de um sistema maior e que você influencia e é influenciado por ele. Essa constelação, como é que você começa a diagnosticar toda essa rede aí? Você vai perguntando para a pessoa quem foi seu pai, sua mãe, você vai ligando assim? Como é que é feito esse processo? Então, isso aí é um pouquinho mais complexo, porque existe um fenômeno, né? É uma terapia de uma sessão só, e ela é voltada para o campo fenomenológico, que existe um fenômeno que eu não sei explicar, por isso que muitas pessoas falam, não é científico, porque não dá para comprovar. Sim. Que não é através de perguntas, é através da vivência. Eu tenho ali ou os bonecos ou as pessoas, e eu coloco aquelas pessoas nesse espaço físico, e essa pessoa ela vai começar a sentir algumas coisas. Então, através das percepções corporais dela, quem está constelando, a pessoa que veio constelar um tema, ela começa a identificar que história é aquela. Então, não é através... A gente faz algumas perguntas ali, mas, na verdade, é a pessoa que está fazendo a constelação que começa a perceber os sinais que aquela pessoa traz, e aí ela começa a identificar, olha, essa história é a história da minha mãe com o meu pai, essa história da minha mãe com a mãe dela, essa história da minha avó com o pai dela. E aí, a partir que vai se desdobrando, então ela começa aqui e a gente vai tendo um desdobramento para trás, até chegar na raiz da questão. Então, é percepção, é sensação. Ela não é saber na cabeça. Ela é fisiológica mesmo. E aí tem esse fenômeno que as pessoas não entendem muito bem. Algumas pessoas perguntam se é religião, se é espiritismo, porque como que aquela pessoa que está ali pode se comportar, por exemplo, como a minha mãe, com meu pai, sendo que a pessoa nem conhece, né? Mas isso é através do posicionamento. A pessoa, ela posiciona, ela coloca lá, às vezes a mãe, às vezes ela, o tema, ou ela, e através da primeira posição a gente consegue identificar quem é que tá faltando, que lugar que essa pessoa tá ocupando, e aí através disso a gente vai sentindo aquele espaço e vai colocando quem é que tá faltando. Isso aí, no caso, são técnicas que são utilizadas através da constelação, que você faz essas técnicas, e a própria pessoa que na qual tá constelando, né, o nome, né, ela vai perceber isso, no caso. Isso. Você vai dando, vamos dizer, você vai dando corda e a pessoa automaticamente vai se identificando, seria isso? A gente vai perguntando, na verdade, para quem tá lá representando. Então, eu coloco uma pessoa que não conhece nada da história, certo, e não conhece ninguém. Sim. Então, a gente coloca ela ali naquele espaço e ela começa a sentir. Às vezes ela fala, olha, eu tô sentindo raiva, tô sentindo frio, tô sentindo calor. E aí a gente vai fazendo perguntas, e o que mais, né? E ela vai falando, olha, quando eu olho para essa pessoa, eu sinto isso, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu queria estar mais perto, eu queria estar longe. E aí, a partir desses direcionamentos e dessas falas, a pessoa que está constelando vai identificando quem é aquela pessoa, e isso ela vai trazendo uma nova simbologia, né, para aquela história que ela trouxe, que estava lá na cabeça dela, e que quando você vai desdobrando,
ela vai reconfigurando aquela história. Então, eu chego com uma verdade e saio com outra verdade. Poxa, que legal, que bacana. E você fez em você a constelação? Bem antes de eu começar de fazer o curso, de me interessar, eu fui fazer primeiro, tudo que eu fui fazer, primeiro eu passei por mim, eu passei pelo processo. Então, pra gente, você tá com 49 anos hoje. Quase com o pé nos 50. Cinquentão, casada há 22 anos, tem uma filha de 13 anos. Sim. Essa idade aí é legal? 13 anos? Minha filha é boazinha, não dá trabalho. O meu tá chegando nessa idade, mulher. Por isso tô perguntando. Então conta pra nós a sua história, Lucimara. Como é que foi pra você ser hoje que você é psicanalista, consteladora familiar? Teve uma história, né? Tudo começou antes, como é que foi? Porque você tá de 22 anos casada. Geralmente mulheres assim, né, que apresentam certos problemas emocionais, ou é na infância com os pais, ou é no casamento, né, que algumas aqui passaram aqui comentaram sobre isso. Mas no caso você está 22 anos casada, né, tem uma filha, tá bem, como é que foi? Fala pra gente, o que foi isso? Porque muitas vezes as pessoas veem pessoas sorrindo, pessoas dando risada, alegre, mas só Deus sabe o que a pessoa tá passando, né? O íntimo dela, o momento dela quando ela tá sozinha, né? Eu costumo dizer pros meus colegas, quando a pessoa tá tomando banho, fica ali, ela começa a chorar, justamente com as águas. Todo mundo tem o seu momento. Como é que foi você? Como é que começou isso pra você ser o que é hoje, pra você ajudar pessoas no seu trabalho? Tudo tem um começo. Qual que foi esse começo? Como é que foi? Então, eu tô há 22 anos casada, mas eu tive um relacionamento abusivo antes de 12 anos. Eu casei muito jovem, com 18 anos, e vivi esse relacionamento abusivo. E eu acho que eu tive um lar muito disfuncional na minha infância. Meu pai era alcoólatra, né? Então a minha mãe se virou pro trabalho. Então eu sempre fui muito independente, né? Muito livre. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas quando Filha única? Não, eu sou segunda filha. Eu tenho uma irmã. Então, meu pai morreu, eu tinha 6 anos, a minha irmã mais velha casou, logo em seguida. Então, eu fiquei meio ali já de arrimo de família. Com 15 anos, eu basicamente já sustentava ali a minha casa. Então, a gente nunca teve, eu falo hoje, né, engraçado a gente ver os nossos filhos, assim, de que eles podem, né, sonhar, eles podem ter objetivo. Eu nunca tive. Eu trabalhava para ajudar a sustentar, então era trabalhar para comer mesmo, né? A gente era muito pobre, tinha muitas questões ali. Mas eu sempre fui essa pessoa que as pessoas falam que eu sou muito forte mesmo. Eu sempre fui teimosa, muito obstinada. Eu sempre consegui o que eu queria. Eu sempre corri atrás daquilo que eu queria, né? Mas então eu fui indo, eu sempre trabalhei para as pessoas, eu sempre fui muito bem trabalhando para as pessoas. Até que, e eu sempre trabalhei servindo as pessoas, né? Mesmo que eu não soubesse que esse era o meu propósito, eu sempre gostei muito de gente, de história, de conversar, sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, mas aí eu tive esse relacionamento abusivo e aí eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que não estavam bem, que não eram boas pra minha vida, porque eu sofri muito, né? E aí consegui me separar. E quando eu tive a minha filha, foi que aí eu comecei a perceber que eu tava repetindo as mesmas coisas que eu passei na minha infância, né? Falando pra minha filha as mesmas coisas que a minha mãe falava. Que idade que era essa? Você tava mais ou menos? Eu tava com 37. 37 anos. 37. Não faz tanto tempo assim, né? E então aí eu tive a minha filha, eu passei por várias profissões, então muitas profissões, e numa delas eu caí na gastronomia, né? E lá que eu descobri que não, embora não tivesse nada com a minha profissão, com aquilo que eu já tinha trabalhado, eu tava lá porque eu queria servir as pessoas. Ali eu descobri, eu falei, entendi. Mesmo que eu não tenha dado seguimento para gastronomia de alguma forma, eu descobri que ali eu cheguei ali porque eu queria servir as pessoas. E aí veio essa questão da maternidade, e aí já não cabia mais a profissão ali na minha maternidade, porque eu entrava, eu trabalhava em cozinha de hotel, então você tem horário para entrar, não tem horário para sair. Então você sozinha, sem rede de apoio, com uma filha pequena, não tem muito o que fazer, então eu tive que reestruturar a minha vida. Quando eu percebi que eu estava repetindo o processo, algumas dores com a minha filha, aquilo me assustou muito.
Então eu fui fazer terapia, né? Porque eu não queria que aquilo continuasse. E aí, Mas como é que você diagnosticou que você precisava fazer a terapia? Alguém falou pra você? Não, ou você... não, porque como eu falei assim, tá, eu tô fazendo isso, agora como é que eu conserto? Eu sozinha não tinha como. Tomei consciência daquilo, aquilo me assustou muito, né? Porque eu falei, e agora eu faço o quê? E aí eu fui fazer terapia e aí veio essa questão da profissão e aí eu fui fazer um teste vocacional. E aí, dentro das áreas que deram ali, deu o processo de cuidar do outro, né? E aí a própria pessoa falou, por que você não faz, né, psicologia, psicanálise? E aí eu fui atrás e comecei a estudar. E aí tudo começou a fazer muito sentido, né? Você começa a entender o inconsciente, você começa a entender o que está acontecendo ali com você, os processos repetitivos. E aí aquilo foi cada vez mais abrindo, eu falo que foi abrindo uma janelinha. Eu estudava ali, estava estudando Freud, citava um no outro nome, eu ia atrás de um outro nome. E aí eu fui fazendo diversos cursos, né? Eu fui fazendo diversas formações, até que eu cheguei na sistêmica, que fez, para mim, juntou todo o conhecimento que eu tenho. Então eu fiz hipnose, eu fiz barra de axis, theta healing, além da psicanálise eu fiz terapia sistêmica, a constelação familiar, acho que fiz umas 4 formações de grupo, de pessoas na água. E acho que fiz massagem para entender a parte bioenergética, a parte da memória corporal, que às vezes você não consegue acessar uma pessoa pela mente. Às vezes a pessoa ela tem tanta dor, ela é tão resistente que você não consegue acesso ali. Então eu fui buscar outros caminhos que não somente a mente. Então eu fui pro corpo também. Mas como é que seria essa questão da massagem para você descobrir esses problemas emocionais da pessoa? Como seria? Porque assim, tudo que a gente, principalmente na infância, certo, a gente percebe, a gente não traz necessariamente pro entendimento, pro desenvolvimento. Eu não tenho uma cognição, às vezes, dependendo da idade. Mas ao perceber aquilo que estava acontecendo fora, ele impacta, né? Ele afeta, ele traumatiza, ele rompe alguma emoção. Como às vezes a criança não consegue lidar com aquilo, ela segura na respiração, ela vai contrair para algum lugar, né? E aí passa o tempo, mas aquela cristalização, aquela memória fica. Ela tá no cérebro, mas ela também tá no corpo. Então, eu não consigo acessar, às vezes, na mente, então eu vou pro corpo. Então, quando eu vou, às vezes, fazer a massagem, dependendo do toque, dependendo do lugar, a pessoa sente também. E aí ela pode colocar para fora a partir da emoção. Parece até um negócio espiritual, né? Assim, mas tem a ver com a espiritualidade, assim? Esse trabalho seu? Porque mexe em lugares que, sei lá, estão no subconsciente das pessoas, né? Então, eu não gosto muito de levar. Muitas pessoas acreditam e tá tudo bem, eu acredito assim. Eu já recebi pastor na minha constelação e foi maravilhoso, né? Imagina que maravilhoso receber um pastor. Quando acabou o pastor, ainda bem que tirou o demônio do meu corpo, ainda bem, não foi isso não. Não foi, ele ficou, né, ele chegou meio apreensivo, porque as pessoas falam, né? Mas eu pus ele para participar, ele aceitou participar como representante de uma constelação. E ele ficou encantado de ver, justamente porque eu não levei para esse lado espiritual. Então, tem pessoas que acreditam, já participei de constelação, que a pessoa via santa. Por quê? Porque ela era católica, então aquilo fazia sentido para ela, então é o que faz sentido para a pessoa. Claro. Especificamente, não tem a ver com religião ou com espiritualidade. Mas, quando a gente fala psique, né? Psique significa alma, né? E a alma, ela tá conectada nesse lugar que é metafísico, que é impalpável. Então, pode-se dizer que sim. Podemos dizer que é a pastora Lucimar. A gente não direciona para esse lugar, mas pode-se dizer que sim. E geralmente, assim, no seu consultório, quais os tipos de problemas que mais aparecem mediante... eu creio que são mais mulheres, né? O público seu. Mais mulheres. Tem homens, mas da mulherada, qual que é um dos maiores? Olha, a maior dificuldade eu diria que seria de relacionamento, mas não especificamente relacionamento amoroso. Mas a mulher saber colocar
limite, dizer não, né? A gente poderia dizer até numa questão autoabusiva, assim, de que as mulheres elas se sobrecarregam porque elas não conseguem colocar limite. E aí aquilo vai extrapolando, tanto na profissão quanto nos relacionamentos. Esse limite é inicial ou é aquele limite que todo dia que ela tá tentando e ela vai levando, vai postergando pra frente, ou quando aparecer já dá uma... Opa, não, calma aí, já é esse que você fala? Seria? É o limite de... Já na primeira... eu diria que é o medo de desagradar, né? Que tá muito conectado com o medo do abandono e com o medo da rejeição. Certo. Né? Então, assim, eu por alguma questão, tenho alguma memória que eu acho que eu vou... se eu falar não, a pessoa vai embora. Então, eu fico aqui, fico falando, fazendo tudo o que a pessoa quer. E aí, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai se despersonalizando, né? Então, eu vou perdendo a minha personalidade, minha identidade. E aí, eu começo a ter relações por dependência emocional, né? Então, se a gente fosse dizer aí, a maior parte é por dependência emocional. E dos homens? Também. Os homens é para ser aceito? Como é que é? Olha, os homens eles não têm muita diferença não nesse sentido da dependência emocional. Parece que sim, só que não, né? Essa questão de dependência emocional, eu vi uma vez acho que foi até a Sheila. Tem alguma coisa a ver com o pai e a mãe? O que tem a ver? Se não me engano, tinha alguma coisa... Explica pra gente, o que tem a ver com o pai e o que tem a ver com a mãe? Na verdade, tem tudo a ver, né? Quando a gente nasce, até a um determinado tempo, nós somos totalmente dependentes dos nossos pais. Certo. Então, eles dizem pra gente o que vestir, o que comer, eles dizem pra gente o nosso nome quando a gente nasce, né? Eles vão pautando a nossa vida. Mas, e é muito engraçado isso, porque muitas pessoas falam, faltou. Só acontece isso porque os pais não faltou, né? Faltou cuidado, exato. Faltou comida, faltou alguma coisa. Mas no excesso também isso acontece. Porque quando existe o excesso, não dá espaço para o vazio criativo da pessoa. Então, ela precisa do outro para dizer sempre para ela o que ela gosta, o que ela precisa fazer. Ela precisa sempre de alguém direcionando ela. Então, também causa uma dependência. Um exemplo, uma mãe muito cuidadosa do filho, cuida do filho. Isso vai dar problema na frente. Um pai muito ausente. Então, não dá pra dizer que todo mundo vai reagir da mesma forma, né? Às vezes o pai tá ausente porque ele tá trabalhando. Então, não tem, né, como ele não ser ausente, né? Mas isso automaticamente para a criança não caracteriza alguma coisa no instinto funcional dela? Ela pode sentir, ela pode não sentir, não é específico. Isso depende. Depende da pessoa. Depende da mãe que tá lá, porque se às vezes a mãe sente a ausência do pai, e a mãe cobra a ausência do pai, e o filho começa a olhar o pai pelo olhar da mãe. Às vezes o filho também olha a mãe pelo olhar do pai. Então, existem muitas vertentes para que isso aconteça, para que como eu interpreto essa ausência. Sim. Né? E também vai ainda um pouco além, porque às vezes eu tô lá, 100% presente, mas se a minha alma estiver presa lá no passado, querendo resolver um problema da minha família, eu não tô ausente. E o filho, ele sente a alma, ele não tem a ver especificamente com uma questão física, né? Então a gente vê muitas vezes na constelação, é muito comum a gente vê isso, de que às vezes a pessoa coloca ela em uma questão, e essa questão ali é a mãe dela ou é o pai dela que tá olhando às vezes para baixo. Então tá olhando para uma morte, tá olhando para algo que perdeu, ou às vezes ela tá ainda olhando para a própria mãe, para o próprio pai. Então ela está lá fisicamente, mas a alma dela não está lá, ela tá... E isso atrapalha ela... Tá indisponível. Nos relacionamentos que ela tenha. Sim. Aí a gente vai entrar naquilo que fala assim, eu sempre encontro pessoas comprometidas na minha vida. Eu só saio com homens casados, por exemplo. E aí vai dar porque encontra alguém disponível, muitas vezes porque você também está indisponível. Quando a gente às vezes vai fazer constelação, o filho ela tá no meio dos dois pais porque brigavam, então ela tá comprometida ou com a mãe, ou com o pai, ou com o casamento deles. Puxa. E aí nesse emaranhado que tá lá dentro dela, que ela não sabe, ela vai buscar, a mente dela, né, o inconsciente vai buscar situações parecidas, né, de indisponibilidade. E nem é porque o outro está indisponível, é porque ela mesma está indisponível. Geralmente, os casais que se separam, né, mulher ou homem,
Ele separa, ele acaba arrumando outra pessoa. Geralmente a pessoa é quase igual. Tem alguma coisa a ver com isso, não tem? Tem. É quase igual, e aí você troca 1, 2, 3 vezes, mas o problema é o mesmo. Você vai ver, aquela mulher, é igual, a mulher é igual, o homem é igual. Mas então, enquanto você não olhar pra dentro e entender o que é dentro de você que tá repetindo, vai repetir. Então, tem que olhar pra dentro da gente mesmo. Então, cada ser humano tem que entender, é importante fazer essa questão dessa constelação familiar. O que você indicaria? Fazer a constelação, fazer que tipo de processo? Antes de casar ou até mesmo se conhecer? Sempre, né? Eu acho que a constelação, a gente não fala que é pra todo mundo. De fato, não é pra todo mundo. Porque é uma terapia única, ela é muito profunda e ela traz muita informação. Né? E então existem algumas pessoas e eu converso com as pessoas e eu não faço mesmo para todo mundo. Se eu vejo que a pessoa ainda não tem estrutura emocional para dar conta daquilo, aí eu falo, então vamos para um processo terapêutico, que aí é dosado, né? Conta-gota ali. A gente vai, joga um pouco para a pessoa consegue desenvolver um pouquinho, você vai, mas aprofunda mais um pouco, vai por camada, né? Então a constelação não é mesmo para todo mundo. E não é uma coisa que você fique fazendo a todo momento. Justamente porque ela é um diagnóstico, na verdade, né? Ela te mostra, olha, Lucimara, eu tô com um problema de relacionamento. Eu queria constelar isso. Então a gente vai lá, coloca, ela entra na raiz da questão, então ela vai ter que fazer um movimento para sair daquele lugar. Ela vai ter que mudar a postura dela para. E esse movimento é incômodo, né? Nem todos estão querendo. Poxa, é forte. Tá falando aí, eu tô ficando incomodado. Não vou fazer constelação, não. É muito forte, porque assim, eu nasci num lar muito disfuncional. Meu pai teve várias mulheres. Eu via isso, né? Eu me lembro que meu pai saía toda quarta, todo sábado. Ele ia sair, minha mãe arrumava a roupa dele, passava pano. Eu via aquilo e ele ia pra casa das outras, não sei, né? Então aquilo pra mim, eu tive isso durante um bom tempo, né? Não somente eu, meus irmãos, então, e quando eu me casei, eu tive 2 casamentos. Meu primeiro casamento, eu casei pra sair de casa. Pra sair de casa, que eu queria. Tanto que o casamento não durou nem 1 ano, né? Aí separei. Agora eu tô com minha esposa, vou fazer 16 anos. É isso mesmo? Ai, meu Deus do céu. Acho que é isso aí. Vai fazer 16 anos. E só que de lá pra cá tive muitos altos e baixos e tal. Só que aí eu me prontifiquei a melhorar, ser uma pessoa melhor, ela também, etc e tal. Só que ainda existem alguns restícios que precisam ser melhorados. Eu creio que a terapia, isso vai ajudar. Você acredita que hoje os casamentos, eles teriam mais sucesso se as pessoas pudessem se autoconhecer, conhecer quem elas são de verdade? Sim. Tanto homem como mulher? Tanto homem quanto mulher. E por que isso não acontece? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho, é mais fácil a gente culpar o outro. Mas ele tem medo de se encontrar, vamos dizer assim? Caramba, vou encontrar um Márcio ali, ou tipo assim, mais ou menos. Às vezes é porque a pessoa nem sabe, né? Então, por exemplo, existem muitas pessoas que elas têm medo até... Por exemplo, elas tiveram relacionamentos ruins, tiveram uma vida ruim, tiveram relacionamentos ruins. Eu vou citar o meu exemplo. Eu prefiro usar o meu exemplo. Eu sempre tive relacionamentos ruins. Eu vim de um lar ruim, né? De violência, de agressão. Meu pai era muito ciumento, ele era alcoólatra, então ele batia na minha mãe. Então o meu lar era bem agressivo. O meu primeiro relacionamento, que foi com todos os meus namorados, eram ciumentos. E eu achava aquilo, me sentia amada daquele jeito. Aí eu tive o meu primeiro marido, que era assim, insuportável. É mesmo? Extremamente. Né? A ponto de eu já estar quase em cárcere privado no final, assim, de verdade mesmo, Caracas. Muito ruim. Né? Então, quando eu percebi que eu tinha colocado aquele homem no lugar do meu pai, que eu falei, opa, né? Porque eu encontrava justificativa para as coisas ruins que ele fazia. E eu não sabia o porquê que eu não conseguia sair daquela situação. Por que eu não consigo sair disso? Eu não tenho filho, eu não tenho nada, por que eu não consigo? Eu me separava e eu acabava voltando, porque parecia que aquilo era amor, né? Então eu falava, se eu não consigo me separar, que é uma coisa que incomoda, que dói, né? Que parece que eu me senti um pouco responsável por ele, então eu entendia que aquilo era amor. Então eu voltava, né? Mas aí depois eu voltava e falava, tá, mas como que uma coisa que me machuca tanto pode ser amor? Né? Então eu comecei a fazer esses questionamentos, que não estava certo aquilo.
Quando eu me separei, fiquei bastante tempo separada, até por conta dos traumas que eu vivi, que eu encontrei o meu atual marido, que não é nada ciumento, né? Que vem de uma estrutura saudável. Foi horrível pra mim, horrível. Porque eu ficava insegura, porque ele não demonstrava ciúmes, né? Então, eu quase destruí uma relação que hoje tá com 22 anos. Por quê? Porque, pra mim, o que era amor era aquilo que eu reconhecia lá. Sim. Né? Então, se você não toma consciência, a gente vai destruindo as nossas relações. Por quê? Porque o que eu entendi que era amor era aquilo. E é assim que a gente aprende na criança, né? Então, muitas mulheres que o pai abandonou a mãe não conseguem se relacionar. Porque tem medo do homem ir embora. Então, quando começa a se relacionar, fica na angústia tão grande, e aí quer saber onde tá, o que tá fazendo. Quando a pessoa não responde de pronto, já começa a dar uma angústia, ansiedade, passa mal fisicamente mesmo. Por quê? Porque é uma informação muito primária que tá lá na pessoa e que ela simplesmente reage, né? Então, se você tá num relacionamento e você não sabe que você tá projetando no outro, sua mãe, seu pai, seu irmão, qualquer pessoa da sua família, e quando ele faz alguma coisa que traz um gatilho parecido, você simplesmente reage àquilo, e o outro reage também, porque a gente tá trazendo as visões de trás. Então, você se relaciona com a sua mulher, você tem as suas memórias, você tá com o óculos, né, com a lente da sua família. E ela tá com a lente do que ela viveu lá pra trás com a família dela. Então, quando se encontra, Dá choque. Algumas coisas vão dar choque. Então, você precisa olhar para aquilo que é seu, porque às vezes você tá projetando nela, ou tá cavando um problema, muitas vezes que nem existe. E isso é inconscientemente. É inconsciente. E a pessoa nem percebe, né? Ninguém, Aí quer exigir do outro, isso. aí, como você disse, né? Às vezes quer terceirizar essa culpa. Levando isso, saindo um pouco dentro da casa, a pessoa pode levar isso para os negócios. E isso é horrível, né? Muitas empresas fecham, muitos comércios não dão bem, às vezes o marido trabalha com a mulher e vice-versa. Conta pra gente, como é que isso pode afetar um relacionamento do passado, do pai com a mãe, com os irmãos, etc. Pode ocasionar, qual tipo de problema pode ocasionar no trabalho com empresas? Todos os tipos. Né? Eu tinha uma cliente que ela falava que quando ela fazia tudo, ela começou a ter crise de ansiedade. E ela fazia de tudo para não errar, não ter erro nenhum. Ela ficava desesperada. Porque aí ela falava assim, eu perguntei uma vez para ela, mas o que pode acontecer se você errar? O que o seu chefe pode fazer? Ela falou assim, olha, eu não sei o que ele pode fazer, mas a sensação que eu tenho é que eu sou bem pequena e faço assim. Né? Então, dentro dela, é como se ela tivesse um erro, é como se o chefe dela fosse bater nela, né? Caracos. Então, porque tinham questões de memórias da infância, né? Então, isso sobrecarregava ela demais, porque ela não era como se ela tivesse que estar sempre na proatividade, resguardando todas as possibilidades para não acontecer nenhum erro, para que essa sensação não viesse à tona, né? Puxa vida. Isso tem muito, né? Gente com burnout por conta dos excessos. Então, não tem limite. O burnout, só para explicar, o que seria, assim, grosso modo? O burnout, ele tá mais relacionado ao trabalho, aos excessos de sobrecarga de trabalho, né? Que existe uma demanda de fora, muitas empresas sim, tem a demanda de fora, mas também, né? Então, não é que não exista uma demanda empresarial que coloque, às vezes, a sobrecarga de trabalho sobre o funcionário, mas também tem o limite daquela pessoa que, às vezes, ele vai dizendo sim para tudo, sim. Ele não sabe dizer não. Ele não tem borda, ele não tem limite. Ele não consegue colocar limite para ele mesmo, muitas vezes. A pandemia acelerou essas pessoas que estão com burnout? Muita gente, né? A ansiedade também, a pandemia trouxe muito a ansiedade à tona, né? O isolamento, né? Não só para trabalhos, mas para as crianças de escola também. Do retorno foi muito difícil para algumas pessoas, e tem pessoas que já eram mais isoladas e aí com a pandemia se isolaram e aí não conseguiu ainda retomar os ciclos novamente de amizade, retomar os ciclos para ter uma vida ainda 100% normal, se é que a gente pode dizer.
Nossa, é muito forte isso, né? Porque eu me lembro que da pandemia pra cá, eu tava vendo os estudos, cresceu-se bastante a taxa de suicídio, pessoas com complexo de ansiedade, pessoas que estão bastante ansiosas, pessoas que não querem sair de casa, outros juntaram esse negócio da doença com quer ficar em casa, etc e tal. Só lembrando, pessoal, nós temos aí uma enquete, até eu fui mal educado, eu comecei aí fizemos uma enquete, Lu, uma enquete aqui, vamos ver, tá. Eu não sei qual foi a enquete que eu deixei aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhadinha aqui. Mas, por favor, siga a gente aí no Instagram. Segue a gente aí também. No finalzinho, a nossa convidada vai passar pra gente aí como é que encontra ela, como é que faz os serviços com ela, tudo isso e muito mais. Tem uma enquete aqui, se eu só achar ela aqui, pra mim não tá fácil aqui não. Mas tá uma enquete aí, uma enquete que tá relacionada ao trabalho e ao sistema emocional. Participe, deixe sua opinião e manda sua pergunta aqui, que é muito importante, né? Para que a gente possa estar tirando as dúvidas aqui. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo. Deixa eu ver aqui agora. Eu tirei aqui novamente. Tá aqui. É uma pergunta que o pessoal sempre participa. O pessoal pergunta bastante assim. O que você enxerga que as empresas precisam fazer para que elas possam ter pessoas mais saudáveis emocionalmente? As empresas, elas, na verdade, elas talvez deveriam ter ali uma rede, né, de atendimento mesmo para essas pessoas, que ainda não existe, né? A gente tem ali o RH e ele faz um direcionamento da pessoa para fora, então acaba fazendo uma exclusão daquela pessoa, o que piora muitas vezes o quadro dela, né? Porque na própria constelação a gente fala que tudo aquilo que é excluído é pior. Ele fica pior, porque aquela pessoa ela já está com um incômodo, ela já se sente mal por estar daquela forma, por adoecer, porque ninguém quer adoecer, né? E aí ela sente que ela vai ser excluída de mais um lugar, então ela já não está bem com ela mesma e ela ainda vai ser excluída, né? Então, se a empresa ela tem essa visão sistêmica que a gente fala, que é olhar para o todo, fica o funcionário ele vai se sentir mais pertencente àquilo. Aquela empresa, ele vai se sentir mais acolhido, né? Então, até o adoecimento fica menor quando a pessoa se sente mais pertencente. Mas, em contrapartida, o que a pessoa pensa vou estar fora, e aí agrega, né? Então, se a pessoa tem uma visão sistêmica da empresa, de um olhar para o todo, de que aquele indivíduo faz parte, de que quanto mais saudável ele estiver, mais produtivo ele vai estar, ajudaria. Então, entendo que as empresas precisam, não somente as empresas, mas as famílias, as ONGs, as organizações precisam trazer à tona que essa pessoa precisa entender que ela é pertencente àquele grupo. Pertencente. Porque nada pior do que se sentir excluído, né? Na verdade é o que adoece. É o que nos adoece. Isso foi aconteceu mais ou menos agora nesse final de semana. Foi final de semana, acho que foi do jovem que morreu de autismo lá na Praia Grande. Ele já se sentia excluído por ser autista. E ali brincaram com ele, fui ver a história, ele morreu. Hoje em dia o grau de pessoas com autismo, né, aumentou bastante, né? E eu acho que não aumentou, acho que conseguimos dar um olhar mais amplo para isso, porque até então não se tinha. Não existia, né? Até então. Você acha que isso também, essas situações assim de bullying, de zoeiras, álcool, isso acontece muito com o adolescente, né? Mas também os adultos também brincam, né? Tem pessoas que não gostam, por exemplo, da sobrancelha, uma mulher ou um cara não gosta daquilo. Isso também não é legal, né? É preciso ter essa, vamos dizer, se policiar nessas partes aí, né? Porque a gente não sabe o que aquela pessoa traz dentro dela. Não tem, às vezes nem tem a ver com a brincadeira. Sim. Né? Às vezes é uma brincadeira de mau gosto, mas às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa traz. Então, pra você pode não ser nada, mas pra aquela pessoa pode ser muito. Porque dependendo do que ela carrega, é aquela gotinha, sabe? Que tá pra explodir. Então, os suicídios também acontecem dessa forma, né? Assim, a pessoa ela vai indo, até que uma hora que ela não dá mais conta daquilo, ela não consegue mais lidar com aquilo, né? E às vezes é uma coisinha que você olha e fala, nossa, mas isso parece tão bobo. Pra você que tá num estado mais, vamos dizer, mais saudável, se é que a gente pode dizer, né? Mais natural, pra você pode não ser, mas pra aquela pessoa
que tá numa situação que às vezes ela não exprime, ela não expressa aquela situação, né? Isso é uma coisa que acontece muito, porque tem essa questão também do social, das Sim. redes sociais, de que todo mundo quer estar bem, né? Eu já cheguei a atender pessoas que estavam 6 meses de luto e estava indo no psiquiatra e o psiquiatra falou que estava com depressão, né? Então, assim, existe uma tristeza que é natural da nossa vida e que faz parte. Então, a gente precisa saber que existe um limite, que a tristeza ela também precisa ser sentida. Todo ser humano tem complexos emocionais? Todos. Todos eles. Eu sinto que tem dia que de manhã eu acordo uma belezura, eu quero trabalhar. Tem dia que eu tô down, tô pra baixo. Sim. O que seria isso? São o quê? São a preguiça? O que Olha, eu vou ser bem Lucimar agora e vou dizer... Pode ser. Vou ser bem Lucimar e vou dizer que é a vida acontecendo, né? É a vida acontecendo, a vida é caótica mesmo. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô bem. Agora, um dia não tô bem, no outro dia não tô bem, no outro dia não tô bem, aí a gente tem que olhar, né? Mas essa instabilidade, assim como os nossos batimentos cardíacos, é a vida acontecendo. Então, essa questão das redes sociais é que traz muito, porque a gente coloca lá um recorte da vida que a gente quer mostrar, ninguém mostra, gente. Eu nunca vi. É todo mundo com amigos. Hoje eu tô mal, hoje eu sofri. Ninguém coloca coisa ruim, né? Coloca Então, coisa e aí boa. as pessoas começam a olhar para aquilo e falam, poxa, eu não tô assim. Poxa, eu não tô viajando. Poxa, eu não tô namorando. Poxa. E aí começa a se deprimir, porque não consegue chegar naquele estado. E aquele estado, ele não é real. O estado real é, horas eu tô bem, horas eu não tô bem. Se eu termino um relacionamento, eu não vou estar bem por um tempo. Se eu perco o meu emprego, não vou estar bem também. Mas esse efeito também não pode ser o contrário. A pessoa que faz essas fotos aí nos lugares, ela não quer mostrar as conquistas dela, ela não quer pra aumentar o ego dela, pra ela às vezes, né? Eu sei que tem gente que quer se mostrar, quer ostentar, né? Mas tem muita gente que quer fazer isso pra, caramba, olha, eu conquistei, cheguei aqui na praia de uma praia aí, Igor. Você gosta de Praia Grande? Cheguei aqui, não, Igor. Cheguei aqui na Praia Grande, ela é grande mesmo, gente, olha aqui. Então, tipo assim, isso também não seria também pra pessoa se, sei lá, fortalecer aquilo que ela conquistou, por exemplo? Um carro. Eu acho que não existe culpa, é por isso que a gente precisa estar dentro da gente, né? Sim. É isso que eu costumo dizer. A gente só vai conseguir manter uma sanidade, uma vida mais saudável, né? Dentro dessa loucura que a gente vive, se a gente tiver centrado dentro da gente. Sim. Né? Ah, eu tô triste, acordou, hoje eu tô down. Por que eu tô down? Aconteceu alguma coisa? Não. Ah, então tá tudo bem. Não tem nada de ruim acontecendo, eu só não tô bem. Né? Então, assim, se a gente não tiver dentro da gente, entendendo o que tá acontecendo, se autoconhecendo pra poder tirando esses monstrinhos que chegam pra gente, a nossa mente vai dizendo, né, que é normal, aí a gente se mistura com tudo isso e se perde. Poxa, cara, tudo bem. Bom, tem uma pergunta aqui do Leandro. Qual o melhor caminho para tratar as feridas emocionais dos empreendedores nos dias de hoje? Qual é o melhor caminho? Dos empreendedores. Olha, eu vou te falar como empreendedora, tá? Não sei de todos os empreendedores. Mas o que eu vou te dizer é que, assim, por exemplo, quando eu saí do mundo corporativo, que eu sempre trabalhei para os outros e eu sempre fui muito bem sucedida trabalhando para os outros. Mas quando eu fui pro meu empreendedorismo, foi péssimo. Eu quebrei, eu fui para vários lugares, né? Eu trabalhei com coisas de gastronomia, eu fiz muitas coisas. Acho que eu te coloquei uns 5, 6 negócios que não deram certo. 6 negócios? E eu nem sei se não deram certo, se eu não dei tempo suficiente para eles darem certo. Qual é esse tipo de negócios? Lembra? Nossa. Olha, eu comecei fazendo doces para festa. Doces para festa. Fazia com uma bebê de 8 meses, eu fazia doces para casamento. Depois eu montei uma loja de cupcake, chamava Cupcake Brasil. Eu fazia só com ingredientes brasileiros. Era muito legal. Vai que tá dando fome, vai. Depois eu vendi roupa. Depois... Já acabou a fome. Acabou. Aí, nossa, eu já nem sei mais. Roupa, alimentação... A gastronomia foi onde você trabalhou, né? Foi. Mas tem mais. Mas por que você acha que não deu certo esses negócios seus?
Então, Você não estava preparada? Você sente isso? Ou pensou que era uma coisa e chegou lá era uma outra? Não é assim não, gente. Nossa, tem que pagar IPTU, tem que pagar isso, as coisas. Não, eu acho que não foi isso não. Foi a questão emocional, que ele perguntou aí da questão emocional. Eu não tinha emocional pra lidar com frustração. Eu não tinha emocional pra lidar com tempo. Eu não tinha emocional pra... Até quando eu cheguei na terapia mesmo, que eu precisava, porque você trabalha com o outro, mas você precisa ganhar, é seu trabalho, né? Eu tinha dificuldade de cobrar, né? Então, eu vejo que muito o que pode, eu tô falando da minha visão, não posso dizer de todos, Sim. né? Mas no empreendedorismo, é que se ele não tiver também ali fincado, percebendo os comportamentos que ele tem, porque os comportamentos, eles vêm de uma crença, eles vêm de uma questão emocional. E aí fica mais difícil para ele seguir. Porque quando a gente fala de empreendedor, normalmente ele é o pequeno empreendedor, né? Que está começando ali. Ele, mais um sócio, mais 1 ou 2 funcionários. E aí vem essa questão familiar, e aí vem essa questão emocional que afeta, porque no empreendedorismo os vínculos estão muito próximos. Diferente de uma empresa que está em grande escala, que o cara, que o que comandou está lá em cima e vai caindo, vai descendo a grade, né, que não tem tanto esse contato. Exato. O empreendedor, ele tem um vínculo maior. Então, a parte emocional afeta muito o negócio. Então, você acredita que, para ser um bom empreendedor no Brasil, ou seja, em qualquer outro país, precisa saber administrar suas emoções? Precisa. Para lidar com as frustrações, para lidar... Eu percebo isso, porque às vezes quando vai cliente lá fechar um negócio muito grande comigo, aí eu fico, caramba, vou fechar, vou arrebentar. Aí quando o cliente fala, não vou fechar mais, mas aconteceu isso, eu caio, mano, é um negócio... Cai, Isso tem a ver com a minha expectativa que eu esperei. tem a ver com outras coisas também. Mas assim, você acha que isso tem a ver... Que eu poderia estar preparado para isso? Você acha? Eu vou te falar o seguinte, existe até a possibilidade de você não querer crescer. Sim. Por exemplo, se você vem de uma família muito, às vezes, humilde, e aí você vai fechar um grande negócio, dependendo de como você tá aqui, você vai bloquear isso aí e não vai chegar lá. Pode isso acontecer também? Acontece. Mulher do céu. Vou marcar consulta com você. Acontece, a gente sabota, né? Eu já fiz constelação organizacional, familiar, que quando você vai constelar a empresa, aí quando você chega lá, tá todo mundo, você põe o produto, põe o cliente, eu fui constelar agora recentemente uma empresa, era o marido e a esposa. Eles já quebraram 3 vezes. Rapaz. Eles mudam de estado, aí vão lá pra cima, aí mudam. Eu penso que o problema é o estado. Aí muda, aí cai e eles voltam pra trás. É mesmo. Aí aí de novo, começaram a trabalhar, começou cliente, cresceu. Agora a gente pode sair, foram pra outro estado. Aí chegou lá no estado, caiu, voltaram de novo. Aí volta pra cá, volta pro mesmo lugar. Efeito gangorra. Volta pro mesmo lugar. Aí foi quando a gente foi constelar, então a gente colocou o cliente, o produto, eu não lembro mais todas as possibilidades que a gente colocou lá, mas quando a gente foi fazer, nenhum dos dois olhava pro cliente. Olha só. Então, todo o negócio está para servir a vida. Sim. O seu negócio tem que servir a vida, as pessoas, quem está na sua frente. Se o seu foco só for o dinheiro, aí não chega, porque não está sendo... O principal não é o cliente, né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter que trabalhar. Porque o que acontece que você não olha para o cliente? O cliente é para quem você vende. Então, o que acontecia? Eles tinham uma demanda de trabalho. Um gostava da parte criativa, o outro gostava da parte de venda. Então, assim, aí vendia. O outro fazia criativo. Aí entrou o dinheiro, mas aí esqueciam do cliente. As demandas do cliente ninguém queria atender. Puxa vida. Aí, embora. Então, o negócio só vai crescer se ele estiver olhando primeiro para o cliente. Então, quando eles não tinham consciência disso, quando olharam, aí a gente foi trabalhar a parte de negócio. O que você pode fazer aqui? Se você não quer olhar para o cliente, alguém tem que olhar. Então, ou você vai trabalhar a sua parte emocional, aí a gente vai para um passo para trás para entender o que esse cliente está representando para você que você não consegue olhar para ele.
Caramba, isso é muito forte, porque o cliente vamos dizer assim, a gasolina de uma empresa, né? Sim. Mas você vê que a pessoa não tem consciência. Para ela tá ali, ela tá trabalhando, ela tá atendendo o cliente. Sim. Mas a alma dela não se conecta com o cliente. Ela tá olhando para outras coisas. Ela não quer olhar para o cliente. Então, mas no mundo de hoje, é tão competitivo, a gente percebe que tem o trabalho do pós-vendas, o trabalho do atendimento ao cliente, ainda mais hoje que tem esses negócios de satisfação, né, lá no Google, até mesmo na internet trouxe isso também, as pessoas darem as suas opiniões, dar o que achou daquela empresa. Isso hoje é muito importante, tem muitas pessoas que prezam e zelam por isso, né? Eu vejo que muitas empresas fecham, eu trabalho com gráfica, né? Tem cliente que vai lá fechar, chega lá, eu vim aqui fazer um cartão, beleza. Qual é a sua empresa? Eu não sei. Dá um nome aí. Não. Tá bom, aí eu dou o nome. Tô falando sério. Tá aí, qual que é os contatos? Cara, não sei, vê aí. O que acontece, resumindo? Depois de 6 meses eu ligo pra poder oferecer de novo meu serviço, né? Meu irmão, já fechei, cadê o certo aquele negócio não, etc não. Eu percebo que não tem um planejamento. Só que essas questões de planejamento, essas questões de ter todo esse cuidado para abrir uma empresa, o que isso tem a ver também com as questões emocionais aprendido, vivido na infância, com os pais, com a vida, ou não? Como é que é? Tem a ver com uma questão infantil, né? Como que uma pessoa vai terceirizar uma coisa que é dela? Né? Na constelação, quando a gente fala da organizacional, também tem o pertencimento, hierarquia e a compensação. Pertencimento, hierarquia e compensação. Certo. Essas são as 3 ordens que o Bert Hellinger criou para a constelação familiar. Então é isso que a gente olha numa constelação. O Bert é o inventor. É o criador da constelação. Então, na constelação, a gente olha pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Certo. Então, numa relação, precisa ter equilíbrio entre dar e receber. Tirando com os pais, que a gente deve um pouco, porque eles nos deram a vida, certo, e a gente não tem como compensar isso, então a gente vai sempre dever para os nossos pais a vida, né? Eu não tenho como compensar isso, a não ser indo para a minha própria vida e criando as minhas próprias coisas. Agora, em todas as outras relações, é uma relação de equilíbrio. Eu tô aqui com você... É um ganha-ganha, 50-50. Num relacionamento amoroso, 50-50. Num relacionamento de trabalho, 50-50. Né? Então, assim, quando eu vou e falo assim pra você, coloca o nome da minha empresa aí, onde tá a hierarquia? Se eu sou o fundador dessa empresa, eu sou o primeiro na hierarquia. Exato. Se eu tenho um criador antes de mim, então alguém me deu a ideia e eu criei, ele ainda vem antes de mim. Eu já participei de constelação que estava toda desequilibrada, porque eles começaram um negócio de painel solar. Deu muito certo, de repente começou a degringolar. Aí quando colocaram a constelação, nessa constelação não fui eu que fiz, eu fui participar de um alemão que veio lá da escola do Bert Hellinger, e aí ele perguntava assim... A cota de vocês, como é dividida? É igual entre todos os sócios? A pessoa que estava lá falava assim, Aí só que a gente via que não era, porque existiam 3 pessoas em pés e um deitava por cima do outro, ou seja, um ficou de 4 e o outro deitava em cima dele. Então a cota daquele não estava certa, tinha alguém desequilibrado, não estava ganhando igual. Caramba! E aí... E ele foi fazendo algumas perguntas, e aí ele falou assim, quem criou essa empresa? Foi você? A ideia também foi sua? Aí ele falou, não, a ideia foi de um amigo nosso, e ele faz parte? Não, aí quando colocou o criador, o que deu a ideia, todos eles ficaram em pé. Nossa, que legal, velho. Né? Então, numa empresa, a ordem precisa existir, a hierarquia precisa existir. Então, se uma pessoa vem pra você e fala, eu quero ter uma empresa... Mas eu não quero dar o nome, eu não quero fazer nada, eu tô terceirizando ela pra você. Então eu tô me colocando como menor e você como maior. E se ele tá fazendo isso com você, ele vai fazer isso com o cliente, ele vai fazer com todo mundo. Então ele tá na posição só de receber. Ele não tá na posição de fazer nada, de ter esforço nenhum. Ele não quer fazer esforço. Então se ele não quer fazer esforço, ele quer ser criança. Criança, Bert Hellinger diz que criança não casa, não ganha dinheiro, não faz sexo, porque é proporcional àquilo que ela tem dentro dela. E quando o empreendedor não sabe cobrar? Ou tem pena de cobrar?
fulano tá me devendo, mas eu não consigo cobrar. Existem muitos assim que eu conheço. Eu já fui essa pessoa. Então, como é que você venceu isso e como é que vence isso? Então, aí você precisa descobrir qual é a raiz. No meu caso, o que eu descobri? As pessoas não me pediam desconto nem nada. Eu simplesmente não conseguia. Na hora que eu ia falar o preço, parece que eu já ia diminuindo. Ah, tá bom pra você. Tinha tá medo? Bom. Tinha medo. Sei lá o que era. Na verdade, eu sei. Hoje eu sei, né? Eu não sabia o que era. Eu trabalhava praticamente de graça, assim. Eu não conseguia. E eu trabalhei com vendas a vida toda. Eu sempre fui muito firme ali nas minhas negociações quando eu trabalhava pros outros. Mas pra mim, eu virei uma banana. Eu descobri, no meu caso, e não são todos os casos assim, né? Mas a gente precisa entender o que pode ser, é que assim, como eu fui muito, muito pobre, a minha avó, ela ganhava muitas coisas. Então ela trazia, às vezes, escondido pra gente. Chocolate, trazia algumas coisas, às vezes um dinheirinho. E dava assim por trás, colocava a mão por trás e dava pra gente assim. E um dia eu tinha saído da terapia, fui atender. E quando a pessoa veio me pagar em cash, que ela fez assim com a mão pra me pagar, me veio essa cena. Puxa vida. Então, pra mim, o que ficou é que era humilhação. Tinha que ganhar, doado e tinha que ser escondido pra ninguém ver que ela tava ajudando. Porque a gente era por conta do alcoolismo do meu pai, enfim. Então, pra mim, quando eu descobri isso, que veio isso pra mim, essa memória de que, pra mim, quando a pessoa receber de uma pessoa era humilhação, era uma sensação, o que eu sentia, pra não sentir a humilhação, eu não queria cobrar. Porque daí, se era pouquinho, aí eu podia receber. Porque daí eu não me sentia humilhada. Mas quando era o valor que eu merecia, o valor justo, eu me sentia humilhada. Então, e aí pra mim nunca mais, depois que eu descobri isso, que veio essa memória e eu ressignifiquei isso, né? E nunca mais, pra mim ficou tranquilo, eu voltei a cobrar meu trabalho normal. Eu nunca tive problema com pagamento. Mas aí a gente precisa entender onde tá a raiz, né? Porque pra cada um pode estar num lugar. E você disse sobre ressignificar. Para todos os casos existe essa ressignificação? Para tudo? Ou existem coisas que não? Porque eu me lembro uma vez que eu participei de um retiro espiritual, que eu vi um rapaz que ele tinha problemas com o pai dele. E o pai dele, ele não tinha contato com o pai dele e tal. E aí, eu me lembro que o pastor falou assim, então você vai pegar aqui eu vou ser seu pai, fecha seus olhos, fiz todo foi um retiro espiritual, né? Fecha seus olhos, imagina seu pai na infância. Eu achei aquilo demais. Aí a pessoa fez isso aí, fechou os olhos, aí agora você vai falar com seu pai, vai pedir perdão a ele, vai falar com ele, como se fosse olhando pra mim. Quando o rapaz abriu os olhos, ele começou a chorar, aí começou a falar, e o pastor assim, olhando pra ele. Aí depois que eu fui conversar com ele depois, né, com esse rapaz, ele falou, na hora, cara, eu vi meu pai, eu me libertei, ele falou que tinha esse problema, e tudo pra ele ficar travado na vida dele. Aí ele falou, depois desse momento que eu tive aí, a minha vida mudou, cara, porque eu liberei, hoje converso com meu pai, fui lá, ele tá com outra família, mas nós somos amigos. Isso no caso também se trabalha com essas questões também de ressignificar, de trazer, como eu posso dizer, a existência, por exemplo, certas pessoas que morreram, como é que funciona isso? Na constelação qual já é o acontece importante isso. disso? A constelação já acontece, já é isso, né? Certo. Ela é esse ressignificar. E eu faço isso em terapia também. O ressignificar não significa ficar todo mundo bem. Certo. Né? Então, em casos de abuso, em casos de que às vezes houve muita violência, de pais que machucaram muito seus filhos, esse ressignificar não é necessariamente perdoar. Na constelação a gente nem usa a palavra perdoar. A gente utiliza a palavra sinto muito. Por quê? Porque ele fala que um filho não tem que perdoar um pai. Porque o pai, nenhum pai ou mãe faz algo por mal, porque ele quer o mal. Ele faz, isso não significa que não seja mal, que não seja cruel, que não machuque. Mas ele não faz com a intenção de, né? Ele faz porque ele tá doente, de certa forma, né? A alma dele tá doente. Ele fala sobre sinto muito. Então, na constelação não é deixar todo mundo feliz. A constelação é, se eu não consigo ainda nesse momento lidar com isso, eu vou ressignificar da forma que eu posso. Sim. E às vezes a forma que eu posso é se afastando.
Então, o caminho é para ressignificar. Então, eu vou olhar aquela história, então eu vou entender por que a minha mãe me fez um mal. E aí eu olho para a história, olha, sua mãe te fez um mal porque a mãe dela fez um mal, porque a bisavó fez um mal, porque... Então, são vítimas de vítimas, né? Não existe um culpado. Isso não significa que não aconteceu. Então, assim, se eu consigo olhar e ressignificar, como essa pessoa conseguiu, ok. Mas, às vezes, a pessoa olha e ela não aceita que aquilo foi daquele jeito. Porque cada um lida de uma forma, Porque cada um lida de uma forma. Né? Então, ok, ela não consegue, a gente finaliza dessa forma. Mas isso não significa que a vida dela vai andar para frente. Né? Então, ela tem que ter consciência de que a constelação é mudança de postura. Se eu não consigo mudar a postura, os resultados vão continuar sendo os mesmos. Só que isso aí incomoda nessa mudança de postura muita gente, né? Muitas pessoas são orgulhosas ao extremo, né? Isso é muito forte. Eu vejo que existem muitas pessoas que estão doentes emocionalmente e às vezes é uma coisa tão simples. Às vezes é uma ruptura que ficou lá no passado, uma falta de perdão, sei lá, um orgulho, eu digo imbecil, bobo às vezes, né? E isso às vezes é de mãe, é com pai, né? Assim, você pensa que hoje os relacionamentos, né, entre os casais, os divórcios têm aumentado drasticamente, né? E as pessoas estão se casando também. Só que esses mesmos que casam não duram nem 2 anos, segundo as últimas pesquisas. E os divórcios estão aumentando, né? Por que você acha? Porque a pessoa se encontrou ou porque a pessoa ainda não se encontrou? Porque eu já vi casos de pessoas que fizeram terapia. Até comentei com a menina que trabalha comigo hoje. Sua mãe tem que fazer terapia lá com a Lu. Que talvez, eu falei pra ela, né? Quem sabe se ela fizer a constelação, ela vai se separar do seu pai. Por quê? Porque o pai dela, ela falou, é alcoólatra e quando ele bebe, ele se transforma. E ela falou, Márcio, ela tá com ele, mas ela gosta dele, só que ela sente alguma coisa. E eu vejo ela, toda vez que ela vai lá no estabelecimento, é uma mulher feliz, uma mulher alegre. Então ela falou, mano, eu falei, se sua mãe fizer isso daí, mano, acho que ela vai se encontrar, é capaz de ter um divórcio. Você acha que hoje em dia é por causa disso ou não? O que você tem achado? A gente tem vivido... Tem as questões das projeções, né? Do que eu tô colocando no outro. Será que eu tô querendo que o outro cuide de mim como minha mãe? Será que eu tô querendo que o meu marido seja meu pai? E aí não fica funcional. Às vezes tá os dois, um cobrando do outro coisas que... Papéis diferentes, Papéis diferentes. Não que eu não possa cuidar. Sim. Mas eu vou cuidar do meu lugar de mulher. E vou... Então... Cada um tem que estar no seu lugar. Quando a gente sai do nosso lugar, então, por exemplo, normalmente quem lidou com o alcoolismo vai ser o salvador que vai querer salvar todo mundo. Porque o alcoolismo, a droga, né? Chega mais só um pouquinho do microfone. Pode falar. O alcoolismo, a droga, ou até uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, quando existe uma pessoa assim no lar, normalmente, quase toda a casa, ela fica em função daquela pessoa, porque ela demanda mais. Então, as outras pessoas, elas acabam ficando, por exemplo, tem 3 filhos, um é usuário de droga, né? Então, toda a atenção da mãe, do pai, da casa se volta para aquela pessoa. Então, os outros filhos acabam ficando meio que esquecidos, não são tão olhados. Então, ele às vezes vai buscar um outro alcoólatra, ele vai buscar um outro adicto, ele vai buscar... Porque ele tá na dinâmica do salvador, né? Então, ele fica, assim como eu fiquei, achando que aquilo era amor, aquilo que me machucava era amor, essas pessoas também ficam achando que é amor. Então, ela precisa olhar o lugar que ela está ocupando. Como eu falei, na constelação a gente tem pertencimento, hierarquia e equilíbrio, né? Hierarquia é que cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar. Então, eu não posso querer, por exemplo, quando meu pai morreu, a minha irmã casou, eu fui lá querer ocupar o lugar do meu pai. Aí eu comecei a entrar em atrito com a minha mãe. Nossa. Eu queria mandar nos meus irmãos, achava que era melhor pra eles, como eles deviam fazer, criticava, julgava. E fazia isso com as outras pessoas também. Né? Eu achava que eu dava mais conta que todo mundo, que eu era forte, né? Eu era essa que não levava tudo no humor. Então, a minha dor eu coloquei de ladinho e levei tudo pro humor. Então, eu tava sempre rindo, né? Tanto que quando eu passei os abusos no meu casamento, no meu primeiro casamento, e eu ia pro trabalho, as pessoas não sabiam o que acontecia comigo. Que eu às vezes apanhava, né?
Porque eu nunca deixei transparecer. Porque eu achava que eu era forte e dava conta de tudo, por conta do lugar que eu estava ocupando. Então, se eu saio, por exemplo, desse lugar do meu pai e vou me relacionar aqui, muitas vezes eu vou querer tomar conta do outro, como mandar nele, sim, dizer como é que ele tem que ser homem, como é que ele deve se vestir, como é que ele deve... Isso inconscientemente, né? Sim, sim. Aí eu tô numa posição... E aí eu tô num lugar maior e o outro tá num lugar menor. E aí descompensa a lei do equilíbrio. Aí isso afeta e as pessoas se afastam. Caraca, hoje eu vejo o quanto a nossa sociedade está doente, né? Tá demais, eu vejo não que seja, até um caso, o negócio até polêmico, né? Eu conheço uma amiga minha que ela foi abusada quando era criança e hoje ela tem pavor de homem. Ela se assumiu homossexual. Eu não sei, por favor, não me cancelar, mas às vezes, quem sabe, se ela não fosse abusada, ela não seria homossexual, não sei, é só uma opinião boba, mas às vezes pode ser isso, ou às vezes não, às vezes é uma opção sexual dela, mas eu vejo muitas pessoas que aconteceram isso, muitas mulheres, homens também, um colega meu também que foi abusado também, que se tornou homossexual, outro porque vivia o pai não era presente, o pai trabalhava, era caminhoneiro, trabalhava longe, chegava em 20 dias, e ele vivia num mundo de mulheres, e o mundo dele é mulheres, a avó, a mãe, as irmãs, tal. Hoje ele é homossexual. Assim, a grosso modo, eu sei que isso é um negócio bem polêmico, né? Falar sobre homossexualidade. Mas a homossexualidade, ela pode também ter esses viés, vamos dizer assim, distúrbios na sua infância, como abusos, como a presença muito masculina ou feminina, sendo de outro sexo, ou não, o que você pensa, o que você acha, pelo que você estudou, pelo que você já viu. Isso aí é uma coisa que não dá pra gente generalizar. Tem, segundo Freud, né, na própria psicanálise, fala que todos nós somos bissexuais, né? Então, não dá pra gente generalizar essa questão. Mas sim, existem muitas pessoas que tomaram né, não conseguiram, eu acho que nem é a questão do abuso, não conseguem mais ver naquele sexo, por exemplo, que deveria proteger, sim, né? E se relacionar com pessoas do mesmo sexo, trazer a mesma sensação, né? Então, como que eu vou me relacionar com um pai, eu tive um pai que abusou, como é que eu vou me relacionar com os homens? Por quê? Porque na nossa vida, né, tudo que é feminino, tudo que vem do feminino, né, da energia feminina, vem através do olhar que a nossa mãe traz, porque ela é representação desse feminino. E o pai é a representação do masculino, embora nós tenhamos a energia dos dois. Então, eu tenho masculino e feminino dentro de mim, você tem masculino e feminino dentro de você. Então, o que flui de cada um dessas duas energias vai depender do que aconteceu, do ambiente e da própria natureza também, né? Mas, sim, acontece muito de ter essas questões, porque aquela figura é uma projeção, né? Então, a figura masculina é projeção do pai. Então, nunca vai conseguir se relacionar com pessoas do sexo masculino, porque tem muita dor envolvida ali. A menina vendo o pai, o tipo de homem que ela deseja ter, casar um dia. Eu vi um livro de um autor, não me lembro o nome, que ele fala sobre isso, sobre o amor da filha com o pai, que é um amor diferente, é um amor que ela projeta no pai, o tipo de homem que ela quer ter um dia como um modelo de homem. Mais ou menos isso. É a mesma coisa. A menina olha para o pai é o primeiro amor. O menino olha para a mãe é o primeiro amor. Por isso que precisa acontecer o rompimento desse encanto, né? Porque senão não existem outros homens. Aí eu vou buscar sempre alguém parecido com meu pai. Então eu tô querendo casar com meu pai naquela pessoa. Por isso que às vezes nem dá certo. Porque eu chego lá, eu vejo várias características do meu pai, mas na prática ele não é meu pai. Aí corta o encanto, ela larga. Aí vou procurar outro. Fico procurando o pai nos homens. É muito legal esse bate-papo falando sobre as emoções, né, que envolvem o ser humano, que o ser humano, ele eu vi ontem, não vi a ministração ontem do Thiago Brunet, que ele falou que por dia nós fazemos em média 300 decisões. Você faz por média, por dia.
E nós decidimos amar, nós decidimos com quem nós vamos casar, nós decidimos com todo mundo, só que tem um problema. É importante, né, a gente se conhecer quem nós somos. Pelo que eu percebi aqui, pelo que eu tenho visto nesses 97 podcasts que nós fizemos, a maioria foram pessoas que mexem com essa área assim. Eu vi que às vezes nós terceirizamos muito a culpa nos outros, né, Lu? Você, meu pai não fazia assim, mas não era desse jeito, e às vezes a pessoa separa e volta e vai com outra, e vai só mudando de endereço, mas continua com os mesmos problemas. A grosso modo, assim, o que você poderia indicar assim para as pessoas, né? Vamos dizer assim, para um solteiro, que acho que o grande mal das pessoas é quando se casa, elas se frustram, né? Faz aquela festa bonita, aquela noiva linda, maravilhosa, as pessoas se frustram. Eu acho muito triste isso, quando eu vejo alguém que vai se separar, porque a união de um casal é muito bela, porque está se formando uma família. Mas as pessoas erram, porque vai muito pela beleza, vai muito pelo dinheiro, vai muito pelo status da família, mas não olham para si. O que você indicaria para essas pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois? Qual a dica que você daria para a pessoa se conhecer? Olha, hoje em dia existem muitas formas de se autoconhecer, né? Tem esse podcast, os seus podcasts de vários profissionais que estão trazendo informação. A gente tem muitos YouTubes, a gente tem muitos livros, mas nada se compara à terapia de alguma forma. Qualquer tipo de terapia, né? Algo que venha fazer você se questionar, a questionar o porquê que as coisas às vezes não estão fluindo na sua vida. Seja ela profissional, seja ela, né, nos seus relacionamentos em geral ou relacionamento amoroso, né? O que acontece no relacionamento às vezes de casal é exatamente essa coisa de troca, de não ter mais tolerância, de saber que é uma construção, de não ter essa idealização de que às vezes a gente tá muito na ideia do que é um casamento, às vezes eu tô na ideia de que vai ser diferente sem fazer esforço nenhum, né? Então não existe mágica, né? Outro dia não sei quem me falou alguma coisa assim, eu falei assim, então, a pessoa falou assim, mas eu vou exigir que essa pessoa faça terapia, vou exigir. Aí eu falei assim, mas por si só essa palavra, eu vou exigir, eu não sou pai daquela pessoa, eu não sou mãe daquela pessoa para exigir nada dela, né? Então, impor condição, então para ficar comigo tem condições. Claro que eu acho que não são condições, são acordos, né? Toda relação precisa ter acordo. E mais do que isso, toda relação precisa ter comunicação. O maior problema que nós temos de casal é comunicação. Ou uma comunicação que não acontece, ou uma comunicação que não está sendo assertiva. Porque para o outro não ir embora, para não ser rejeitada, para o outro não ficar chateado, eu fico quieta. Aí isso passa um dia. Aí no outro dia acontece a mesma coisa, porque se você falou, o outro, né, ele não sabe. Teve uma pessoa que falou assim, mas não é óbvio que ele deveria saber disso. Não é óbvio. Não é óbvio porque você vem de um lugar, de uma estrutura, de uma educação, e o outro vem de outra. Então precisa ser o óbvio precisa ser dito, né? Então o maior problema das relações, na verdade, é a comunicação. É a falta de comunicação ou a comunicação não assertiva, né? Que às vezes eu não aprendi a me comunicar, vou me comunicar de um lugar agressivo, vou me comunicar de um lugar autoritário, e aí o outro não entra, ou às vezes entra e os dois acabam reagindo, né? Começa um processo de reatividade dos dois lados. Você acredita também que a comunicação seria também um problema nas empresas também? Seria isso um dos maiores problemas? Também. Porque estamos lidando de pessoas, né? Sim. Seria isso também? Sim. As pessoas têm muito medo de falar. De machucar o outro? Eu acho que de machucar o outro do julgamento do outro. Aí o que o outro vai pensar de mim? Né? Vai pensar que eu sou ruim, vai pensar que eu sou... O que o outro... A gente tá sempre... eu percebo muito isso, que as pessoas estão muito preocupadas com o que o outro vai pensar sobre ela. E aí, por medo, porque isso é um julgamento que ela mesma tem sobre ela, muitas vezes, né, o medo desse enfrentamento do que vai vir, ela acaba não falando, abrindo mão. E aí o outro não sabe que aquilo tá acontecendo, ele vai lá e repete. Então você acha que o melhor é falar? Tem que falar. Abrir, por mais que o outro não goste, quem é você? Tipo... Sim, Mas é bom libertar. Não é sincericídio, né? Não é sair abrindo a boca falando qualquer coisa. Mas eu preciso, se eu tô num relacionamento, seja qual for com você, eu preciso falar para que você saiba.
Até para que você saiba o que fazer com isso. Então, podemos dizer também que as pessoas, que o melhor mesmo é falar. Essas pessoas que ficam muito quietas no canto, no trabalho, sabe? Vê um problema lá, elas não falam porque tem medo do que o chefe vai falar, ou estão com o amigo do trabalho. Isso é ruim. Porque isso pode trazer para elas consequências na qual ela não esperava, ou espera, né? Ou ter medo da reação do outro, é isso. Mas tem que falar para a pessoa certa também, né? Porque às vezes a gente faz uma triangulação nas nossas comunicações. Então eu tenho um problema com uma pessoa, em vez de falar para ele, eu falo para você. Aí diminui a tensão e eu não resolvo o problema. Entendi. Então eu ia falar com a pessoa correta. Sim. Se eu errei com você, tem que ser comigo. fulano, eu errei com ela. Não, também não é o correto. O correto é eu falar com você. Sim. Que isso vai, libertar a pessoa, vai dar tem muita gente assim, né? Vai resolver o problema, né? Você vai falar pra pessoa e a pessoa vai te dar uma resposta sobre aquilo. Às vezes a pessoa não viu, às vezes a pessoa não percebeu, às vezes a pessoa não sente igual, né? Às vezes a pessoa não compreende igual, né? Mas é importante que ela saiba que você se sente assim para que ela não repita, para que ela, né? Às vezes não vai ter consenso, às vezes a pessoa não vai concordar. Comunicar não quer dizer que a pessoa tem que concordar com você. Quer dizer que você precisa comunicar para que o outro saiba. E o outro precisa comunicar para que você saiba, para vocês saberem o que vocês vão fazer com isso. Às vezes dá acordo, às vezes não dá acordo. Às vezes resolve de um jeito que não queria, mas resolveu. A solução, né? A solução sempre está nesse lugar. E fala pra gente, como é que, por exemplo, a pessoa tá assistindo, onde é que te acha, como é que faz pra achar a Lu, pra poder ter as redes sociais, tem site, fala pra gente. Sim. Eu atendo aqui em São Bernardo mesmo, ali no Espaço na Lu, e atendo online, né? Atendo constelação familiar, tanto a individual quanto a em grupo. Atendo terapia, eu sou psicanalista, mas hoje eu atendo basicamente com a terapia com a visão sistêmica, né? Que é essa visão relacional, com esse entendimento. Sistêmica é bem mais amplo ou é mais, como é que eu posso dizer? O que seria um sistêmica? Uma visão sistêmica? O sistêmico é que ele vai olhar para não só para você, não só para o seu inconsciente como indivíduo. Tá. A gente vai fazer um trabalho para entender como que o seu inconsciente chegou até aqui. Sim, então, o seu inconsciente está cheio de informação que não é sua. Por quê? Porque você é seu pai, sua mãe e o ambiente que você vivia. Né? Então, será que eu tô sendo eu agora mesmo, Lucimara? Ou quanto eu tô sendo... Caramba! Quanto eu tô sendo a minha mãe, quanto eu tô sendo meu pai, quanto eu tô sendo o ambiente do qual eu vim. E como é que eu estou... Como que isso que chegou em mim está se relacionando com o outro? Como que isso... Quanto dessa minha relação com você que está sendo afetada é minha, sou eu que quero me relacionar, ou é o olhar da minha mãe, o olhar do meu pai, o olhar dessa família? Então você quer dizer que às vezes nós fazemos ações que não é nossa, é do inconsciente daquilo que nós vivemos no passado. Sim. Caracoles. Então eu fui muitas vezes meu pai. É mesmo isso. Então, são atitudes. Aí você fala, caramba, isso não foi antes. É aquele momento que você fala, caramba, eu fiz isso. É tipo isso. Na verdade, sempre sou eu, né? Sim. O inconsciente é um estranho que tá dentro da gente, mas ainda assim a gente é responsável. Mas é o resultado daquilo que você viu. É o resultado, sim. Caramba, que coisa, mano. Aí você tá lá na luta há quanto tempo lá já? Ali no centro de São Bernardo, né? Fica ali na eu sou aqui de São Bernardo, eu já tô aqui trabalhando com isso já há 10 anos, pouco mais de 10 anos. Mas no Nalu, depois da pandemia, eu acabei fechando meu consultório, eu tô lá, acho que um ano. Um ano, né? Assim, no seu consultório, vai mais quais tipos de problemas? Eu acho que é a parte de Relacionamentos. Não só o relacionamento amoroso, mas relacionamento, o se comunicar, né? O sair pro mundo, o fazer novos amigos. Eu tenho recebido muitas pessoas que têm mudado de ciclo e falam, nossa, parece que eu tô perdendo os amigos, já não são mais os mesmos, eu não consigo mais me relacionar com eles. Porque normalmente quando as pessoas vão evoluindo um pouquinho, no sentido de se conhecendo melhor, elas vão percebendo que algumas coisas já não fazem mais sentido para ela. E a amizade às vezes também está nesse lugar, né? Os ciclos fecham, a gente muda, às vezes os amigos mudam também e a gente não consegue acompanhar no mesmo ritmo e as pessoas começam a se questionar por isso também, né? Então eu tenho recebido muitas pessoas, inclusive, com essa dificuldade de se relacionar, não só
no âmbito amoroso, mas no âmbito das amizades também. Isso aí também não é um problema também, porque assim, o meu colega de quando eu tinha 8 anos é um colega, aquele camarada, eu jogar bola. Eu cresci, eu fiz faculdade, eu tenho uma família e tal, e ele que outro caminho. Esse tipo de pessoas, ao se encontrarem, fulano, depois de 20, 30 anos, beleza, mas são diferentes. Isso também não é um problema que tem que ser resolvido, que também vai até você para ser resolvido. Porque, tipo assim, eu vi um colega falando pra mim que hoje ele tá voando aí pelo Brasil afora, e ele foi num bairro dele, e ele tem um apelido meio esquisito, os caras chamaram ele, e ele não se sentiu incomodado, eram os amigos da infância, né? Você acha que tem pessoas que não se desprendeu desses pensamentos, dessas atitudes de infância ainda? Tem sim. E a gente muda também, né? A gente evolui. O certo seria todos nós evoluirmos para algum lugar, né? Não importa qual, andar para frente, né? E às vezes a comunicação mesmo, às vezes o que a gente espera também do outro aí acaba incomodando, né? Eu costumo dizer que a gente tem vários tipos de relacionamento, a gente não precisa excluir nenhuma exclusão é boa. Exato. Né? A gente não precisa excluir, a gente só precisa saber que lugar agora ele está na minha vida. Existe aquele que eu vejo uma vez por mês, existe aquele que eu posso ver toda semana, existe aquele que eu só vou ver uma vez por ano, porque por conta dessa relação que de algumas coisas, por exemplo, que eu não gosto, mas eu não vou excluir aquela pessoa porque ela tem comportamentos que eu não gosto. Um dia elas foram 100%, eu estive ali com elas também. Eu fui igual a elas, então eu estive ali. Então, não é exclusão, é encontrar espaço para as pessoas na nossa vida, né, de acordo onde elas podem caber, sem fazer essa exclusão, né? Eu acho que isso é importante, a gente saber que lugar essa pessoa cabe na minha vida agora. Não precisa talvez ser mais, não vai ser mais como há 20 anos atrás, mas ainda pode ser de alguma forma. De que forma pode ser? De que forma essa pessoa pode fazer parte da minha vida? E sobre trabalho, assim, a pessoa ela pode, fazendo esse autoconhecimento, isso pode ajudar ela perfeitamente a escolher um tipo de trabalho na vida. Por exemplo, tem pessoas que começam a fazer faculdade de medicina, por quê? Porque dá dinheiro ser médico, etc. Aí começa a trabalhar com medicina, não é aquilo que gosta. Eu conheço um monte de gente que trabalha num monte de lugar que não gosta, mas está lá por causa do dinheiro. Quando você se conhece, isso ajuda bastante na sua vida profissional, né? Ajuda. E há muitas pessoas que trabalham com aquilo que não quer, muitas vezes escolheu para agradar alguém, a maioria. Eu trabalhei muito tempo eram mais meninas ali na faculdade de Direito, e a maioria não estavam felizes, não estavam, quando chegou, pegou a carteirinha da OAB e não sei o que vou fazer com isso. Você tá brincando? É meu. Porque, na verdade, elas fizeram porque alguém, para agradar o pai, para agradar a mãe, para ser a pessoa que ia ter um diploma, e aí é um status, né? O direito, ele é assim como outras profissões, é um status, né? E não se identificavam de forma alguma. Mas essas não são pessoas frustradas? Essas pessoas que trabalham em certos cargos, certas ocupações, que ganham bem, mas não estão felizes. Sendo que tem outras, que nem hoje em dia essa internet, né, ela mostrou bastante isso. Muitos jovens ganham dinheiro, mas eles amam aquilo que fazem. Estão lá fazendo, e ganham bem. Outros trabalham como motorista, que gosta de dirigir. Outro trabalha lá no seu escritório, porque gosta de estar no computador. Essas pessoas que trabalham assim, não são pessoas frustradas, que podem ter algum problema emocional futuramente? Pode. E como é que pode fazer isso para resolver isso? Elas vão ter que quebrar, nesse caso, se elas quisessem, elas têm que quebrar essa coisa de querer agradar o outro. Elas vão ter que buscar algo Tem que querer. Tem que querer. Isso vai dela. Qualquer coisa que a gente vai fazer, tem que querer. E se no subconsciente automaticamente tá para agradar alguém? Minha mãe queria que eu fosse isso, tal, etc. Tem muitas pessoas assim. Então, assim, o sofrimento, ele existe para isso, né? O sofrimento, ele tem uma função na nossa vida. Qual que é, por favor? É mostrar que você não tá no caminho certo. Tá, bichinho. Então... O problema é o seguinte, o sofrimento, ele tá lá pra mostrar pra gente que aquilo lá ou acabou ou não tá servindo mais. Ele começa a incomodar, é uma contração, ele começa a te espremer pra você sair, né? Só que aí a função eu te espremo, é igual um nascimento, né? Você tá lá na barriga da mãe, ela começa a te espremer pra você sair dali.
Aí você não aguenta sofrimento, o corpo expulsa. É um sofrimento. O parto é o nosso primeiro sofrimento. É pra tirar você da zona de conforto. É, pra você ir pro mundo, pra ação. Você sai de um estado passivo, onde você recebe tudo da sua mãe. Você recebe a água, a proteção, o alimento. Você tá num estado passivo. Tá tão bom lá. É. Então você tá no estado passivo, aí começa a crescer. Não fala assim, ó, aqui você quer... Isso fala da nossa vida. Você quer crescer, você tem que... A vida começa a te espremer. Vai te jogar pra algum lugar, vai te espremer e vai te jogar pra fora. Né? Aí você vai pra fora buscar outra coisa. Vai respirar outro ar, vai olhar outro... Né? Então, o sofrimento é a mesma coisa. Ele começa a te espremer, ele começa a machucar. Pra te levar por um caminho. Pra te levar por um caminho. Então, a função dele é te espremer pra você sair. Só que a gente não quer sair. Então, não é pra durar. Ele não é pra durar. Ele é pra te mostrar, ó, tá machucando aqui, não é aqui mais o caminho. Só que como você não quer desapegar, você fica. Então, você fica o tempo todo sendo apertado, contraído, apertado, contraído, apertado, contraído. Às vezes 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e às vezes a vida toda. E sua mãe sofreu. É? Caramba. Na verdade é isso, o sofrimento ele não deveria durar. A dor faz parte. O sofrimento dizem que é opcional. Mas as pessoas Porque a dor é pra te mostrar que não tá funcionando mais ali. Então você tem que procurar uma saída. E aí, como você não quer procurar a saída, porque você quer ficar lá, e aí pode ter diversas razões por você querer ficar, você vai ficar... Aí você entra no sofrimento. Só que nesse sofrimento aí você tá, vamos dizer assim, paralisando a sua vida, né? Sim. Porque você poderia estar em outros patamares, em outros lugares, conhecer outras pessoas, novos caminhos, novas oportunidades, né? E no momento que a pessoa percebe isso, esse é o momento de tomar atitude. É que o novo, ele dá medo, né? O Bert Hellinger, ele tem uma frase que ele fala assim, a felicidade é solitária. Olha. Porque às vezes a gente quer ser feliz, mas a gente quer que as pessoas venham com a gente. A gente quer apoio, quer validação. A gente quer que a pessoa fale, vamos, eu vou com você. É quando ninguém fala isso, você não vai. E aí o único jeito de você ser feliz é indo procurar o seu caminho, é seguindo. E algumas pessoas vão ficar para trás, porque pra gente ser feliz precisa pagar um preço. A felicidade tem um custo. Às vezes o custo é você se sentir sozinho, às vezes. Porque ninguém vai sofrer, ninguém vai ficar até de madrugada trabalhando, ninguém vai ficar até de madrugada estudando. Você paga um preço para ser feliz. E esse preço também é solitário, né? Então é isso, normalmente a questão do sair do novo também é isso. As pessoas têm medo de ir porque ela não tem alguém ali dizendo pra ela que o caminho tá certo, que é seguro, né? Fala, vai, é aqui mesmo, olha, eu fui, né? Caraca, Zé. Top. Bom, muito bom. Nossa, eu aprendi demais aqui. Eu creio que você que tá assistindo aí, como é que eu procuro? A Lu é Lu? Nas redes sociais? No Instagram é lu.andrade com 2 Ds no Drá. Lu.andrade com 2D no Drá. Lu.andrade. Lá tá, na sua bio tá tudo lá, o site, quiser marcar tudo certinho lá, etc. Depois ela dá um dinheiro pra nós aqui, então pessoal, queremos agradecer, Lu. Eu quero agradecer de coração mesmo, foi importante demais, isso tem sido importante, nós estamos trazendo pessoas aqui da região, né? O nosso podcast tem esse propósito. Nós fizemos aqui até, obrigado, diretor, colocou aqui, ó. Nós fizemos uma enquete, aí eu quero terminar com essa pergunta para você. A pergunta foi o seguinte: como você lidar com problemas emocionais no trabalho? A maioria das pessoas, 33%, disseram que tenta resolver sozinho. Olha, por isso que dá problema, por isso que você acaba se lascando. 25% busca ajuda profissional. Opa, aí já. 25% também conversa com colegas de confiança, aquela terceirização que você falou. E 16% ignora e foca apenas no trabalho. É por isso que fica doente, às vezes se mata e não sabe. E aí, como que você acha que tem que ser o melhor caminho? Tentar resolver sozinho, buscar ajuda profissional, conversar com os colegas de confiança ou ignorar e focar apenas no trabalho? Olha, eu acho que tudo depende do problema, né? Tudo depende do problema. Tem problemas que eu posso tentar resolver sozinho. Me fala um que é possível resolver sozinho.
Um problema? É, por favor, que eu quero ver. Que eu tenho isso aqui, eu já fiz. Fala pra mim, um problema que dá pra resolver sozinho. Um problema que é algo que depende só de você. Só de mim? Só de você. Ah, tá. Que tá dentro do meu convite. Que normalmente tá dentro da sua função. Certo. Né? Mas é um problema emocional. Ah, emocional. Tá bom, desculpa. A pergunta foi assim, como você lidar com os problemas emocionais no trabalho? Não, resolver sozinho não dá. Não tem como. O emocional tem a ver com o outro. Como que eu vou resolver, por exemplo, um problema emocional e às vezes eu nem sei? Como que eu tenho uma projeção, algo inconsciente que eu não sei? Normalmente quem tenta resolver sozinho, normalmente é a pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda. Então essa pessoa normalmente ela se sobrecarrega também, porque ela tem dificuldade de confiar e pedir ajuda. Aí ela resolve sozinha. Certo. Ela acha que ela resolve sozinha. E normalmente essas pessoas são as que a gente chama ostra, né? Ela vai pra dentro da caixinha, da casinha, se isola, normalmente tende ao isolamento, aí fica lá um tempo nesse isolamento, e aí ela acha que resolveu, que aquilo passou, aliviou, então que resolveu. Na verdade não resolveu, ela tá sempre indo pra caixinha, sempre indo pra solidão, porque de certa forma ela deve ter aprendido que ela, como diria minha mãe, não se vira. Eu fui essa pessoa. Eu aprendi, a minha mãe falava assim, se vira, você é na quadrada. Não, você foi humilde em reconhecer isso e fazer uma terapia. Então você foi no primeiro, não tentou resolver sozinha. É o que a maioria disse aquilo. Tentou resolver sozinho. É por isso que às vezes não, é por isso que muitos. Isso aqui foi uma enquete que fizemos aqui no YouTube. As pessoas responderam. Então as pessoas responderam, a maioria estão vivendo isso. Sim. Pessoal, o melhor caminho é procurar uma terapia. É procurar ajuda e com quem conhece. No seu caso, você estudou para isso e você viveu isso. Eu vivi e ainda faço terapia, né? Ainda faz terapia? Tem que fazer. Quanto tempo tem terapia? Não acaba nunca, não. Tipo 6 meses? Não. Tipo, fiz a terapia hoje, acabei, tô legal, e aí? Não. Terapia não, a terapia ela não tem isso. Caramba, existem terapias que elas são feitas normalmente para pontuais, né? Que a pessoa tá com um problema específico, ela vai lá para olhar para isso. Mas a terapia em si, ela não tem fim porque eu sou um ser em construção. Aquilo que serviu para mim há 3 meses atrás, para mim hoje eu olho e já não faz sentido nenhum. Caramba, a psicoterapia tinha um começo, meio e fim. Eu não precisava que ela pode ter, mas normalmente não tem. Não pode ter, mas não é viável, não é aconselhável. Não, porque a gente está sendo, o tempo todo a gente está sendo afetado pelo meio. E tem coisas que nunca saiu para fora, que tá aqui dentro, mas que em algum momento você pode dizer alguma coisa, expressar alguma coisa e pode puxar alguma coisa aqui de dentro que eu não conhecia. Puxa um lado do pai meu, que dentro do meu pai. Aí eu entendi. Né? Então, assim, na parte emocional, não tem como a gente resolver sozinho. Todo mundo precisa de ajuda. Pra ir lá mostrar, olha aqui, ó, tá vendo aqui? Por quê? Porque a gente tem defesa, é natural que a gente tenha defesa. Sim. Pra não entrar em contato com a dor. Então essa defesa, o isolamento é uma defesa. Puxa vida. O isolamento é uma defesa, o humor pode ser uma defesa, o excesso de humor pode ser uma defesa, né? O excesso de choro é uma defesa. Uma mulher que muito se expõe, que eu vejo muitas vezes, muito assim, o corpo nas redes sociais, ela também pode ser uma defesa, né? Pra mostrar alguma coisa. Um homem que gosta, se arruma bastante, que é muito, como diz a palavra, o homem que é como é que é? Metrosexual. Metrosexual, um cara que se preocupa com tudo isso. Pode ser um organismo de defesa também. Pode. Como eu falei, né? Não dá pra gente generalizar. Depende de se aquilo tá trazendo prejuízo pra pessoa, né? A gente tem que sempre olhar pro lado que aquilo tá me trazendo benefício ou tá me prejudicando? Me leva pra cima ou me leva pra baixo? Então, quando a gente começa a fazer essa avaliação, o que eu faço? Me leva pra cima ou me leva pra baixo? Né? Me tira ou me dá? Né? Então, se eu começo a fazer essas equiparações, então, por exemplo, a minha defesa era me isolar. Né? Então, o que isso faz com a minha vida? Ela faz com que eu não cresça, porque eu não consigo fazer parceria, porque eu tenho dificuldade de confiar. Então, o meu isolamento, até um certo grau, ele era confortável. Mas se você for olhar para o todo, eu deixo de me relacionar com as pessoas. Verdade. Bom, nós vamos terminar então. Eu queria que você terminasse olhando para aquela cama, aquele momento de se dar aquele tchan. Você vai falar o que está no seu coração, o que está aí na sua mente, passar aquela mensagem para quem está assistindo, para quem for assistir depois, sobre o seu trabalho, sobre tudo, sobre o que você viveu, aquilo que fique à vontade e
Vamos embora pra frente. Bom, eu tô muito feliz, eu quero agradecer, tô muito feliz de estar aqui, foi muito bom o nosso papo. Que bom que você tá aqui em São Bernardo, que tá pertinho da gente, né? Eu tô aqui já faz quase 10 anos, né? E que bom que a gente tem agora esse espaço para falar do nosso trabalho. Eu gosto muito do meu trabalho. Antes de ser uma pessoa que faz, né, para o outro, eu fiz para mim mesma e faço sempre primeiro para mim mesma. E a mensagem que eu tenho para deixar para as pessoas é olhe para você, né? Às vezes a gente fica muito esperando ser vista, a gente está muito no lugar às vezes de esperar que as pessoas às vezes nos vejam, reconheçam que a gente está cansada, reconheçam que a gente está sobrecarregada, mas a primeira pessoa que precisa reconhecer isso somos nós mesmos, né? A gente precisa parar e falar, olha, eu tô cansada, olha, eu tô sobrecarregada, né? E a gente precisa aprender, às vezes a gente não aprendeu a dizer isso, a comunicar isso pro outro. O meu trabalho é ajudar as pessoas a entenderem o que sentem, a entender como que elas podem falar, a melhor forma que elas podem falar, a melhor forma que elas podem se posicionar. E eu gosto muito desse lugar, de poder estar aqui sendo uma condutora, não sendo alguém superior a ninguém, mas uma condutora mesmo. Né? Então, cuide-se, valide-se e se olhe, né? Eu acho que isso é importante. Muito bom, tá certo. Obrigado, Lu. Foi espetacular a nossa conversa. Quero agradecer a todos que assistiram, a todos que vão assistir depois, você que está assistindo. Não esqueça de nos acompanhar aí nas redes sociais, no TikTok. Estamos no Kawaii e também estamos aí no Instagram, podcast.ip. Lembrando que mais pra frente, pessoal, nós vamos ter mais projetos aí, né? É bom viver de projetos, né? Pessoas idiotas discutem pessoas inteligentes discutem ideias e projetos. Então aqui já discutimos projetos e ideias. Então, fique antenado aí, tudo isso e muito mais. E semana que vem temos mais podcast Identidade e Propósito, com mais pessoas importantes trazendo aqui. Obrigado novamente. Obrigada. E tamo junto e misturado. Valeu, pessoal. Tchau, com Deus. Tchau. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as